Eu não sei se a minha câmera vai acabar gravando tudo, porque ela está com 40%. E agora, tudo que acontece pode acontecer. Acontece. Em milagres, o cachorro não tá latindo agora, né? Gente, estou gravando essa parte do vídeo de novo porque o pessoal nos comentários já tinha comentado comigo que queria que eu mostrasse mais detalhes de alguns, maioria dos equipamentos, na verdade todos, que eu não postei. Então eu vou editar esse vídeo de novo e caso tu esteja vendo novamente, por favor, deixa um gostei pra mim, pra ajudar pra esse vídeo entregar pra mais gente. É isso, vamos lá. Oi, aqui é a Luana e hoje eu vou mostrar para vocês os equipamentos que eu uso aqui na papelaria, com valores e tudo mais. Importante também dizer que eu coloquei os materiais que eu fui comprando ao longo dos anos. Eu não comprei tudo de uma vez e eu fui comprando conforme a necessidade que eu sentia que eu tinha daquele material. Fez sentido? Não sei se fez sentido. Então, caso tu queiras fazer a tua lista de materiais, vê esse vídeo, mas tenha noção que não necessariamente tu precisa comprar tudo agora nesse exato momento. Sem contar que os valores que eu coloquei aqui são dos materiais que eu tenho aqui. É claro, tu pode pegar um material e ver que tu quer eles, mas tentar procurar por uma versão mais barata ou outro modelo que tu acha que vai servir mais pro que tu vai trabalhar. Então vamos começar pela queridinha de todo mundo. Eu acho que a queridinha de todo mundo, que é a L3250, que é uma impressora da Epson. Essa impressora custa entre 900 a 1.200 reais. 900 normalmente é quando é no Pix e 1.200 é quando é parcelado. Eu vi em vários lugares que dá para parcelar em 12 vezes sem juros. E eu gosto muito dessa impressora porque, apesar de não ter sido a minha primeira impressora, eu sempre fui repondo as Epsons aqui na papelaria. Então, conforme ia estragando uma, eu ia lá e comprava outra e assim por diante. Dificilmente eu acho que eu vou ficar sem usar uma Epson, sabe? Tipo, na papelaria, porque eu acho que a qualidade é muito boa, principalmente para mim que trabalho com papelaria personalizada apenas com brindes e também com encadernação. Eu não trabalho com festas, esse tipo de coisa. Que nem eu disse, a impressão dela é muito boa, o papel gloss, a qualidade fica muito bonita, as cores ficam bem vibrantes e pro que eu trabalho eu acho que serve muito e a qualidade que ela entrega pelo valor dela também é muito boa. A única desvantagem que eu acho nela é que por ela ser uma impressora caseira, ela não aguenta tantas encomendas, tanto baque, tanto tudo. Então acaba que o prazo de validade dela é bem curto se tu tem uma quantidade de encomendas bem grande. Por isso que ao longo dos anos eu só fui repondo ela, porque assim, ela meio que depois de um tempo, manutenção nela não vale muito mais a pena, mesmo que tu mesma faça manutenção nela. E vai por mim, eu aprendi muito a fazer manutenção nessa impressora. Aí agora eu vou falar do kit de tinta paralela. Eu uso o da Profil ou da Masterprint. Por muitos anos eu usei da Masterprint, mas a Profil também tem uma qualidade muito boa. Eu compro o kit de tinta paralela porque eu acho que entre um e o outro, o original e o de paralela não tem muita diferença em relação à qualidade e o que a gente vai fazer. É claro, se tu precisa de materiais muito, muito, muito duradouros e tal, talvez valha a pena tu comprar uma tinta original, mas eu acho que pelo preço da original talvez não valha tanta a pena. E a tinta paralela da Epson eu já achei de 45 até 100 reais, dependendo do modelo, da quantidade que tu queiras. Eu já vi gente falando que o da Masterprint estragou a impressora, mas para mim, durante os anos eu não tive grandes problemas. No início eu achava a Masterprint muito ruim mesmo, mas depois conforme foi passando os anos, não sei se eles mudaram a formulação ou alguma coisa assim, eu acho que a qualidade hoje em dia tá bem boa pelo valor que a gente paga nela. Agora a gente vai falar da minha queridinha, que é a GX6010, que é da Canon. E eu comprei ela por causa que eu tava fazendo muito material com encadernação, agenda, caderno, esse tipo de coisa. E eu acabei comprando ela. Eu fiz um vídeo falando só sobre ela. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês poderem ver. E ela é uma impressora muito, muito boa, principalmente se tu trabalha com encadernação. É claro, dá para tu fazer brindes, esse tipo de coisa, mas ela não é o foco dela, não é o foco dessa impressora. Ela custa entre R$ 2.500 a R$ 2.900 reais, mas eu acho que vale muito a pena pelo que ela oferece de compensação em relação ao que tu pode fazer ou deixar de fazer com ela. O kit dela também dá para comprar paralela, eu compro paralela e para mim fica muito, muito boa, porém ela custa um pouquinho mais caro, até porque ela vai mais tinta ali nos dispensers dela. Então o kit de tinta mesmo paralela é entre 250 a 300 reais, quando é original é bem mais cara, e eu uso só da Profil, nunca usei da Masterprint nesse modelo de impressora. Mas assim, qualidade muito boa, não tive muito problema, ainda assim, mesmo colocando padrão, a impressão ainda assim fica muito boa, então eu gosto muito. É muito importante dizer que hoje em dia não tem mais a 6010, só tem a 4010 ou a 7010, que é um modelo
à frente. O computador, e aí o computador eu botei monitor, mouse, esse tipo de coisa, e é entre 4.500 a 5.000 reais. Que nem eu falei pra vocês, eu não vou conseguir falar pra vocês quais são as configurações do meu computador. Porém, todavia, entretanto, é importante dizer que meu irmão trabalha com um computador, ele comprou esse computador dele pro doutorado, para fazer as coisas do doutorado dele, ele tinha que fazer algumas simulações, então o computador, ele é bem resistente no sentido de dar pra fazer muita coisa com ele. E aí ele não tava usando mais, porque no doutorado dele já tinha um computador novo, ele me vendeu. Me vendeu assim, por esse valor, mas com certeza, se pegar essas configurações, talvez o computador seria muito mais caro, porque ele foi montando aos poucos. E, gente, é importante ter um computador que ele aguente pelo menos um Photoshop, um CorelDRAW, esses tipos de programa, porque por mais que a gente use o Canva, eu mesmo sou muito adepta a usar o Canva, ainda assim uma coisa ou outra pode ser que tu precise de algum programa que vá pesar teu computador. Se tu pegar um muito simples, talvez dificulte a tua vida. É claro que tu precisa ter um computador tão caro quanto esse? Não precisa. Por muitos anos eu usei um notebook bem simplesinho, porém é bom conforme vai passando o tempo tu ir melhorando para não ficar travando, porque eu já tinha percebido que conforme vai passando o tempo o computador vai ficando muito devagar, muito demorado e às vezes quando tu abre uma coisa, outra coisa vai travando. Esse notebook, ele começou a travar quando eu colocava coisas para imprimir na Canon, na Epson, enfim, qualquer impressora que eu colocava para imprimir, ele dava uma travada, ele ficava devagar, então eu não conseguia nem abrir às vezes uma aba do navegador. Então tem isso, dá para fazer? Obviamente que dá pra fazer, dá pra tu começar, mas depois, conforme vai passando o tempo, acho melhor investir em uma coisinha melhor, ou de repente um pouquinho mais de memória, alguma coisa assim, tá? E aí, vindo pra essa parte de fotos, esse tipo de coisa, o celular é bem importante porque a gente consegue fazer gravações e vídeos com uma qualidade muito, muito boa. O meu celular é um iPhone 11 e ele custou entre 1.700 e 1.900 reais. Eu não vou lembrar muito bem. Ai, gente, eu não vou lembrar muito bem quanto é que foi, porque eu fiz parcelado, mas assim, na época eu tinha um Xiaomi e ele não tinha estabilização de imagem. Então eu gravava coisas e ficava tudo tremido. Eu fazia um vídeo, ficava tremido e eu não gostava muito. Eu queria que tivesse uma estabilização. Então eu procurei as opções que eram melhores e acabei pegando um iPhone, principalmente porque na época eu tava muito no Instagram e no Instagram tinha essa coisa de se tu tivesse um iPhone, a qualidade é melhor. Então, não necessariamente precisa ser um iPhone, mas seria muito bom que tu tivesse um celular que a qualidade ficasse boa de foto, porque a gente precisa tirar foto, precisa fazer vídeo para divulgar os nossos produtos, não tem muito o que fazer, gente, não tem para onde fugir, tu pode ir para uma rede ou para outra, mas se tiver uma qualidade melhor, fica muito bom para os clientes verem os produtos, principalmente quando nos chamam no WhatsApp e a gente precisa mostrar fotos para eles, então ter um celular com uma qualidade minimamente boa vale muito a pena. A laminadora que eu tenho é uma que regula a temperatura e ela custa entre 350 a 400 reais. Ela já queimou no verão, simplesmente queimou uma minha igual a essa. Eu fui e comprei esse mesmo modelo, desse mesmo jeito, porque eu gosto muito pelo fato de ela ter essa coisa da temperatura e eu poder ir regulando conforme a minha necessidade. Sem contar que ela é laminadora e plastificadora. Então, caso tu tenha uma gráfica rápida e precise fazer aquelas plastificação de documento, também ela vai te servir super bem. E ela é tamanho A3, o que faz com que seja um documento maior, eu consiga laminar ou plastificar de forma bem tranquila, sem problema nenhum. Vamos para a máquina de corte. A minha máquina de corte é uma Scan Cut SDX 300. Ela não existe mais, não se faz mais, só vai comprar se for usada. E eu gosto muito dessa máquina de corte porque ela é muito simples de usar. Eu só coloco borda nos meus desenhos e aí depois ela vai, escaneia e corta pra mim. Então eu acho que ela é muito prática porque eu preciso usar, que basicamente é pra fazer adesivo e cortar tag. Que nem eu falei pra vocês, eu não trabalho com papelaria de festa, esse tipo de coisa, é mais escritório, então eu não preciso fazer formatos diferentes, caixinhas ou coisas do tipo. Normalmente eu faço adesivo quadrado ou redondo, um ou outro fecha lacre, mas assim, é muito de vez em quando. Então, pra mim, esse modelinho vale super a pena e eu gostei muito. Na época, eu comprei ela usada e eu paguei R$1.000 porque ela era usada, mas hoje em dia os modelos que seriam substitutos dela são entre R$2.000 a R$3.000, dependendo do modelinho que tu quer. E tudo nesse jeito que eu tô falando, de ela pegar e escanear a imagem e daí tu poder recortar
a imagem. Agora não posso esquecer de outra coisa, que é a guilhotina. A minha guilhotina é A3. A minha guilhotina é estilo facão e ela tem uma trava de segurança pra gente não se cortar nem nada e que deixa eu apertar as folhas e ficar mais firme e não ter um corte tão errado. É claro, tu não consegue botar um monte de folha pra cortar ao mesmo tempo, mas porque eu preciso que é cortar folhas de agenda e caderno, é tranquilamente. E conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo as práticas de como é que eu corto, porque eu preciso deixar precisar. Eu não uso ela para cortar cartões nem nada do tipo, porque eu acho que ela não é tão precisa assim, mas para cortar as folhas de agenda eu acho que ela é maravilhosa, não tenho nada o que reclamar. O valor dela é entre R$250 a R$300, porque ela é maiorzinha. Se tu comprar o tamanho A4, ela vai ser bem mais barata. A minha coordenadora custa de 850 a 880 reais e a minha é a da Cinti. Eu uso ela porque basicamente eu faço cadernos assim, que eu não costumo fazer cadernos maiores. Então pra mim é tranquilo usar ela. O que eu mais gosto dela é que o furo dela é quadrado, então eu acho ele mais bonito, mais esteticamente bonito, não sei, na minha opinião. E ela é bem prática de usar, ela tem a parte do furo, tem a parte de colocar os airos ali do lado e também o dispenser e também pra fechar, então é bem tranquilo de mexer nela. Eu tenho ela há 6 anos também e ela nunca precisou ser amolada nem nada do tipo, nunca estragou, nunca travou. Simplesmente ela é muito, muito boa. E eu gosto principalmente porque tu pode colocar ela em qualquer lugar, porque ela é pequenininha. Por ela ser uma que tu faz a 5 tranquilamente. Se fosse uma daquelas que faz a 4, ela seria maior e eu precisaria de uma bancada, alguma coisa do tipo. Ela não é impossível de fazer cadernos maiores, mas aí tu tem que ficar regulando a régua e aí, queira ou não, tu vai furar 2 vezes um caderno que tu furaria uma vez só numa coordenadora de A4. A base de corte é uma coisa que às vezes a gente esquece de falar sobre ela, mas ela é muito importante, porque se tu não tiver ela, tu vai acabar estragando uma mesa tua, cortando com estilete ou com cola, qualquer coisa do tipo, porque sim, às vezes a base de corte te ajuda em relação à cola, a fazer colagens, esse tipo de coisa, e quando tu não tem ela, ou tu vai acabar estragando a tua mesa, ou caso tu seja aquelas pessoas que vai usar um pedaço de vidro ou fazer uma mesa de vidro, o teu estilete, por exemplo, vai desfiar muito mais rápido que se fosse na base de corte. O legal é que tem bases de cortes maiores e outras menores. Eu tenho um tamanho A3 e outro tamanho A4. Mas é claro, depende do lugar que tu vai trabalhar. Na mesa, no espaço que tu vai trabalhar. E a base de corte, dependendo do modelo que tu vai comprar, custa entre 22 a 30 reais. E o legal é que tem cores muito fofinhas que dá pra combinar com o teu ateliê. Outra coisa que a gente acaba esquecendo e não falando na hora de pensar em materiais para papelaria, escritório e tal, é o armário para armazenar as coisas que a gente tem. Não necessariamente precisa ser algo grande nem nada. Tu pode ir comprando também conforme tu for sentindo a necessidade, mas é muito importante ter um armário, porque tu pode colocar esses materiais, tipo laminador, encadernadora, caso eles sejam pequenos, dentro do armário, o que vai fazer com que tu tenha aquela sensação de organização, principalmente se tu não tem um lugar separado. Aqui, por exemplo, um escritório, seria um quarto e tal, mas eu uso como escritório da papelaria, então pra mim é mais fácil, mas eu sei que tem muita gente que fica na sala de casa, que nem no início da papelaria era na sala de casa, então um armário ajuda muito a organizar e dá aquela sensação que, ok, aqui é um lugar que é meu e também é organizadinho. É claro que depende do tamanho, mas assim, tem armários de 300 reais, 600 reais, 700 reais, enfim, cada tamanho vai ser um jeito diferente. Se tu é aquele tipo de pessoa que nem eu, que tô nos últimos vlogs fazendo meu próprio armário, é melhor ainda, porque aí tu vai fazer conforme a tua necessidade, mas saiba que tem opções na Shopee, por exemplo, opções bem baratinhas pra tu comprar um armário que vai ser legal e vai ser muito útil. E aí vem pro ponto 2, que tu pode achar um armário que tem aquelas mesas de computador, mas caso tu queira, tu pode fazer a tua própria mesa. Essa daqui que eu uso, eu gosto muito dela, acho ela bem bonita, bem aesthetic, que é 2 cavaletes e 2 pedaços de madeira. Os pedaços de madeira, quem comprou foram meus pais, que eles acharam que eu ia combinar mais por aqui, porque antes nos cavaletes eu tinha uma tábua, não era nem tábua, mas era um pedaço de tampo de armário de cozinha. Então o tampo a gente não usou, porque a gente colocou a pia em cima, então ficou sobrando aquele pedaço de tampo e eu coloquei aqui. Só que conforme foi passando o tempo, ele foi envergando. E aí meus pais falaram, não, que sabe tu não coloca uma madeira? E eu, legal. E eles compraram pra mim, então foi ganhado. Mas eu olhei na internet e achei as madeiras por 50 a 80 reais, dependendo do tamanho que tu queres. 50 a 80 reais já cortado, lixadinho e tal, e aí depois só passa um verniz e ele vai ficar mais resistente. Os cavaletes eu achei entre 60 e 80 reais, e nesse modelinho que eu tenho, que é com essa partezinha de baixo,
que tem como tu colocar coisas ali. Antes eu usava a CPU, mas agora eu armazeno algumas coisinhas da papelaria ali. Eu gosto muito dessa mesa porque ela é bem firme, bem tranquila, e futuramente, se eu quiser botar um extensor aqui para luz, ou um extensor para o meu microfone para poder fazer live, vai ser muito boa e ela vai aguentar o peso também. E aí, voltando para a questão de fotos e vídeos, a ring light é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que pelo valor dela e pela qualidade que ela traz, ajuda na qualidade de fotos e vídeos, o custo-benefício dela é muito bom, e ele custa entre 80 a 120 reais, dependendo do modelo que tu quer. Hoje em dia no Mercado Livre tu consegue achar os modelos, uns kits super legais para fazer vídeos e tal. Então ela ajuda muito a melhorar a qualidade da tua foto, do teu vídeo, mesmo que tu grave e faça foto em dia, sabe? Durante o dia. Tu tendo uma ring light vai aumentar mais ainda a qualidade desse vídeo, dessa foto. Óbvio que o meu xodó é sempre a softbox, porque a luz que vai mandar, ela vai ser muito mais difusa. Por exemplo, agora eu tô gravando o vídeo com a ring light, porque vai ficar um pouquinho melhor, e eu comecei a gravar durante uma live, mas assim, vocês veem que aqui a luz no meu olho fica e me incomoda um pouquinho na edição. Eu sei que algumas pessoas se incomodam também, então tem esse fator. Mas caso tu vá gravar apenas um material, tem formas de tu meio que esconder essa luz que vai ficar ali no olhinho ou qualquer material. Por exemplo, se eu pegar esse cartão de visita aqui que tá laminado, pode ser que reflita, mas mesmo assim tu consegue dar um jeitinho para que melhore um pouquinho na foto e não apareça tanto. Ainda sobre fotos, falando sobre placa de logo. Por que eu tô falando placa de logo? Porque por aqui teve um período que eu ficava com medo de alguém pegar minhas fotos e usar elas para vender. E não apenas isso, eu queria mostrar que as fotos eram minhas de fato, que eu não peguei da internet, fui eu mesmo que fiz. Então a placa com a logo da minha loja foi a melhor forma que mostra que sou eu que tiro as fotos, é tudo eu que faço, e ainda assim dá uma cara mais minha. Eu não gosto muito que fique a logo super aparecendo, eu gosto de uma coisa mais no fundo, então eu fiz de um jeito e coloquei num lugar que eu pego o produto, tiro a foto e a logo fica atrás de forma discreta. As logos que eu achei na internet foi entre 20 e 40 reais na época. Eu não lembro agora quanto é que eu paguei na época, mas deve ter sido mais ou menos nesse valor, assim, não deve ter diferido muito. E hoje em dia é legal porque tu consegue ver já ali como é que vai ficar, como é que não vai ficar, e não necessariamente precisa fazer redondo, pode fazer quadrado, pode fazer de outro jeito, e fazer às vezes várias plaquinhas diferentes para ter um cenáriozinho que compõe, que seja a tua cara. Outro ponto muito importante principalmente pra gente que faz vídeo falando com o cliente, falando nos stories, ou até que tu faça vídeo no TikTok e tal, para chamar mais clientes, é microfone. A câmera, hoje em dia a câmera é muito boa com microfone, não tem problema nenhum, mas se tu tiver um microfone um pouquinho melhor, seria muito bacana. Eu uso esse daqui, que é da Unleasy, não, gente, não vou lembrar, tá? Mas basicamente ele é bom, ele capta bem, ele é Bluetooth, isso é muito importante. Eu só plugo no celular, ele já sai gravando, não preciso ficar configurando nem nada do tipo, e ainda vem com dois, o que é ótimo caso eu queira fazer um ASMR, porque aí eu boto os dois microfones, cada um de um lado, e ele fica gravando todos os sons que eu preciso que grave para dar uma sensação mais gostosinha. Sem contar que quando é minha voz mesmo, eu consigo depois aumentar e diminuir sem ficar tanto ruído, tanto chiado ou qualquer coisa do tipo. Esse microfone foi entre 150 e 212 reais e ele é muito bom, eu gosto bastante da qualidade. Eu sei que tem outros muito mais baratinhos, mas tem que tomar cuidado pra ver se ele não vai ser aquele que parece que tu tá embaixo d'água, sabe? A pessoa diz, tá embaixo d'água, porque realmente se tu pegar um muito barato ou de pouca qualidade, não vai ficar legal o teu vídeo. Uma bobagemzinha, eu não sei, eu acho bobagemzinha, mas ainda assim eu gosto, é essa ventosa aqui, que a gente coloca no celular. Então a gente coloca aqui atrás do celular e consegue colocar ele em vários lugares para poder fazer vídeos em ângulos diferentes. Se tu gosta de fazer vlog, ou fazer vlog de produção, ou até fazer vídeos falando com teus clientes, é legal, porque com esse daqui tu consegue colocar em vários lugares. Ele foi super baratinho, ele custa entre uns 10 a 20 reais e compensa bastante, gente, porque ele dura e ele gruda em vários e vários lugares. Só não gruda na parede, por exemplo, mas qualquer lugar que tem
uma possibilidade de pegar, tipo, geladeira, uma CPU, computador, esse tipo de coisa, ele já gruda e é super tranquilo para usar também. Gente, esse vídeo ficou enorme. Eu comecei a gravar ele durante uma live no TikTok, eu terminei a live, estou terminando de gravar o vídeo agora e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham gostado, não deixe de apertar em gostei e de se inscrever aqui no canal para ver outros vídeos de outras dicas por aqui. Então é isso, tchauzinho!